Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Você que encontrou, abriu a sua Bíblia, aí no livro de 1 Reis 17, 1, diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Próximo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Amém? Coloca a sua Bíblia no seu assento, feche os seus olhos mais um instante. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho, a Tua palavra que é o alimento para a nossa alma. Nessa noite que eu diminua e que o Senhor cresça, e que tudo que tem se levantado contra a Tua igreja, contra o Teu povo, todo levante do inimigo, toda seta maligna contra esse culto, contra as nossas vidas, seja quebrado em nome de Jesus. Que nesta noite a Tua glória, a Tua unção, a Tua presença desça sobre esse lugar, desça, Senhor, sobre os nossos corações, que a Tua cura, a Tua restauração, o Teu milagre, as Tuas bênçãos estejam sobre nós. Abra os nossos olhos espirituais nesta noite, ó Deus, para que nós possamos compreender a Tua palavra e discernir, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Tira toda barreira, todo obstáculo em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Toda a igreja diga amém. Amém. Pode se sentar no seu lugar. Nós vamos aprender com o profeta Elias, uma passagem que fala sobre provisão e esperança. Amém? Diga-se comigo: provisão e esperança. Amém. Glória a Deus. Não sei se você já viveu alguma situação onde você perdeu completamente a esperança, sem saber que recurso você vai usar, de se sentir sem saída, de não saber o que você vai fazer e achar que não tem solução para o seu problema, para a adversidade que você está enfrentando. Eu não sei se você já viveu uma situação como essa. E nessa passagem aqui, Elias é um profeta usado por Deus, e ele profetiza que não haveria chuva na terra, segundo a palavra dele, e não choveu por 3 anos e 6 meses. E automaticamente, sem chuva, a terra começou a passar por uma seca muito grande, e as pessoas começaram a passar fome, né? A seca era terrível, a necessidade era terrível, e Elias estava passando por essa situação. E aí o que acontece? Os profetas de Baal, que eram os representantes do Deus Baal, nessa época, o rei Acabe é que governava. A sua mulher Jezabel era uma mulher que adorava ídolos e que matava os profetas de Deus. Então eles perseguiam Elias, e nesse tempo de seca e de perseguição, Deus, ele tem uma provisão para Elias. Ele disse para Elias assim: vai até o ribeiro de Querite e se esconde lá. Por quê? Porque Jezabel queria matá-lo. Então ele foi para esse ribeiro na intenção de se esconder da fúria do inimigo, da fúria de Jezabel. E aí quando ele se esconde ali naquele ribeiro de Querite, a terra passando por uma grande fome, o que Elias ia comer? Você podia pensar, o que ele vai fazer, né? Vai ficar no ribeiro? Ele está escondido. Ninguém sabia o paradeiro de Elias. Ninguém sabia. Fala assim: pastora, eu sou dessas. Eu tenho dia que eu sumo, ninguém sabe onde eu estou. Ninguém me encontra no WhatsApp. Manda mensagem para mim, só uma semana depois eu respondo. Eu tenho a unção do ninja. Já viu o ninja? Ele solta a bomba e some. Aí você fala: meu Deus, faz 6 meses que eu não vejo esse irmão na igreja. Por onde você andou, meu irmão? Né? A pessoa some. Ele estava sumido de todo mundo, mas ele estava no ribeiro de Querite, porque Deus ordenou que ele fosse para lá.
E aí você fica pensando, como que ele vai comer? Como que ele vai conseguir a sua provisão? Como que ele faria para morar num lugar escondido e ele teria a provisão de Deus? Mas na verdade, o que estava acontecendo? Deus estava escondendo Elias. E é isso que às vezes a gente não entende. Porque Deus me mandou para esse lugar, Deus estava protegendo Elias. E assim muitas vezes Deus faz nas nossas vidas. Então, muitas vezes algumas coisas não acontecem na nossa vida, ou muitas vezes muitas coisas não aconteceram nas nossas vidas como nós gostaríamos, porque é Deus dizendo não para te proteger, porque Ele conhece lá na frente a sua história, porque Ele sabe que não te fará bem. Você está sendo poupado. Amém? Diga glória a Deus. Você está sendo poupado. E é isso que a gente tem que entender. Aí muitas vezes você fala assim, parece que eu estou invisível, ninguém nota os meus esforços, ninguém me reconhece. Na verdade, é Deus que está te escondendo. Por quê? Porque nessa espera, Deus está estruturando o seu caráter. Deus reconhece o seu esforço. Assim como quando ali ele pensa, ninguém está me vendo, eu estou escondido. Então ali Deus estava protegendo Elias, ele estava sendo poupado. Parecia que ele estava invisível, ninguém sabia o paradeiro dele, ele estava sendo treinado por Deus. O caráter dele estava sendo fortalecido. Amém? E por que Deus? E aí é que fala que Deus não deixou Elias desamparado. Ele usava os corvos para trazer carne e pão para Elias. E aí você pensa, por que Deus usou o corvo? Não podia ser uma pomba, né? Um animalzinho mais fofinho? Porque o corvo, ele não é um animal muito, né? Muito querido, não é verdade? As pessoas falam assim, nossa, o corvo é um animal que ele é considerado como um animal egoísta. Ele não tem muita preocupação com os seus filhotes. E ele não é uma ave considerada uma ave, né, limpinha. E aí você fala assim, por que Deus usou um corvo para alimentar Elias? Um animal que é egoísta com seus próprios filhotes. Para mostrar que Deus tem domínio sobre todas as coisas. E Ele usa o que é improvável para te ajudar. Da onde você menos espera é que vem a ajuda de Deus. Amém? Assim como Ele levanta estranhos para te defender. Pessoas que você nem imagina para te abençoar. Talvez você está questionando a sua provisão, você está questionando os seus caminhos. Mas é todo tempo, em todo tempo Deus está te protegendo, Deus está cuidando de você, Deus está te fortalecendo, aleluia. Cuidando de você de uma maneira única, como Ele fez com Elias. Elias ali teve a oportunidade de ser ministrado pelo próprio Deus, de estar naquele ribeiro, ouvindo a voz de Deus, calmamente, suavemente. Ali ele teve tempo de estar a sós com o Senhor. Assim como você tem vivido uma provisão na sua vida que você nem jamais havia imaginado. Como poderia? Ele teve tempo para viver a fidelidade de Deus e aprender a confiar na provisão de Deus na vida dele. Assim, ele usa um corvo, um improvável, um animal improvável, até um animal egoísta, um animal que não se preocupa com seus filhotes. Ele usa para mandar alimento de dia e de noite para Elias, para mostrar que ele tem domínio sobre todas as coisas. Assim como muitas vezes ele usa corvos para nos alimentar.
Ele usa pessoas para nos mandar uma mensagem, para te ligar, para te dar uma palavra de ânimo, para te dar um abraço, para dizer: olha, eu sonhei com você, eu lembrei de você. Deus está te mandando um sinal. Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Talvez você está aqui hoje porque algum corvinho mandou uma mensagem te convidando. Se esse corvinho está aí do seu lado, olha para ele e fala: que bom que você está aqui. Corvinho bonitinho. Deus usa situações improváveis para revelar a sua glória nas nossas vidas. E talvez Deus usou algum corvo, algum animal, alguém, uma pessoa para te ligar, para te estender a mão no momento mais difícil da sua vida. Assim também você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém, para levar uma palavra para aquela pessoa que precisa, para aquela pessoa que está passando por uma situação difícil. Então seja também um mensageiro de Deus, seja aquele que leva o pão, seja aquele que leva a palavra, porque você nem imagina que às vezes tem alguém do seu lado precisando muito. Seja instrumento de Deus na vida de alguém. Amém? E ali, naquele tempo que ele passou naquele ribeiro, ele foi tratado por Deus. Ali naquele tempo, na solidão, nós somos tratados por Deus e nós aprendemos a mergulhar nas coisas do Senhor. E ali você começa a aprender algumas coisas sobre a sua vida. Às vezes a gente pensa: o problema é Jesus enviar a pessoa amada para a minha vida? Ou o problema é Deus curar a minha carência, que faz com que eu busque em um relacionamento atrás do outro um vazio que só Jesus pode preencher? Então não é Deus mandar a pessoa, Ele curar o problema que é a sua carência. Será que o problema é Deus enviar um emprego, um dinheiro, ou é Ele curar a sua má administração que tem feito da sua vida uma derrota? É isso, Deus vai na raiz do problema. O problema são as pessoas que te perturbam, ou é você que se deixa atingir por elas? E Jesus, Ele trabalha na raiz dos problemas. Não adianta podar os galhos de uma árvore se a raiz estiver doente. Por isso que quando Jesus encontra o paralítico, Ele disse assim: os seus pecados estão perdoados. Porque o que mantinha aquele homem na cadeira, o que paralisava a vida daquele homem era a culpa, era o pecado. E aí quando Jesus libera o perdão sobre ele, fala: levanta. Mas primeiro ele perdoa, as pessoas começaram a questionar: mas quem é ele para perdoar pecados? E por que ele perdoou ao invés de mandar o paralítico levantar primeiro? Mas porque ele vai na raiz do problema. O seu problema não é a cadeira de rodas, o seu problema não é a sua paralisia, o problema é o pecado e a culpa que você carrega, que te deixa prostrado. A partir do momento que Jesus cura a raiz do problema e perdoa aquele homem, a cura vem sobre a vida dele. Então tem coisas que impedem a bênção de chegar nas nossas vidas, porque precisam ser tratadas por Deus. E é no ribeiro que a gente consegue ter intimidade com Deus. Assim como nós ouvimos a palavra, Jesus não queria mais aquele mendigo na porta do templo pedindo moedas. Deus não queria mais que a vida dele fosse pedir moedas. A expectativa de Deus para ele era dizer: levanta e anda. Ele vivia na porta formosa, uma porta linda. Mas para que continuar nessa porta? Ela pode ser linda, mas ela está paralisando a sua vida. E enquanto ele recebesse esmolas, ele não ia sair da condição de mendigo. E aí Deus corta a esmola para que você possa se levantar e andar. Uma força que vem do alto virá sobre a sua vida, em nome de Jesus. E aí, em 1 Reis 17:9, diz assim:
Volta um, por favor. Volta mais um, o 7. Coloca a NVI, Cassi, por favor. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Ou seja, Elias estava ali no ribeiro de Querite e de repente o riacho seca. Por quê? Porque não havia chuva. Aí Elias está lá numa situação difícil, numa situação de provisão. Os corvos vinham de manhã, vinham à noite, tinha pão, tinha carne, tinha tudo para ele comer. Mas de repente aquele ribeiro que saciava a sede de Elias se secou, porque não tinha chuva sobre a terra. E às vezes Deus permite que alguns ribeiros se sequem na nossa vida, e a gente não entende o porquê. Mas quando Deus permite que o ribeiro seque, Ele já tem um plano, Ele já tem uma provisão traçada para as nossas vidas. Então não se preocupe. Há um tempo atrás, Deus fechou uma porta na minha vida que me deixou muito triste. Eu pensava assim: por que Deus fechou essa porta? Mas quando o ribeiro seca, é porque é hora de um recomeço de Deus nas nossas vidas. Quando Deus secou o ribeiro na vida de Elias, é porque ele tinha um novo plano, uma nova estratégia para Elias. Aquela pessoa que saiu da sua vida, aquele trabalho que se fechou na sua vida, aquele projeto que se frustrou na sua vida, aquele ribeiro que secou, aquele projeto que você investiu, aquele ciclo que terminou na sua vida, é um ribeiro que seca. E a gente às vezes não entende o porquê essa pessoa saiu da minha vida, porque essa porta se fechou, porque esse ribeiro se secou. Um ciclo que terminou. E eu me lembro, igreja, de uma vez eu orar com uma pessoa, e essa pessoa, ela tinha investido num projeto muito grande, e ela estava com dificuldades com esse projeto. E aí um dia essa pessoa nos procurou e disse assim: pastor, eu queria que vocês orassem conosco, porque está difícil, esse projeto está, sabe, parece que está travado, sabe, não anda, não vai para frente. E eu sempre eu comento com as minhas ovelhas, eu digo assim para elas, né, que às vezes as pessoas de fora, né, que não são ovelhas da igreja, pedem oração, pedem uma palavra. Eu falo assim: traz para a igreja. E eu geralmente costumo conversar com as minhas ovelhas. Eu falo: se você tem o seu pastor, converse com o seu pastor. Sabe por quê? Porque às vezes você não vai gostar da palavra que você vai receber. E eu sei, assim como o pastor sabe, como são as nossas ovelhas, como falar com as nossas ovelhas. Tem pessoas que querem aquilo de qualquer jeito, a qualquer custo. Eu quero aquele ribeiro e acabou. E Deus secou. E a pessoa não entendeu que Deus secou. E aí, quando nós fomos orar com essa pessoa, a gente sempre espera assim: Deus vai dar uma palavra de prosperidade, Deus vai tirar você dessa situação difícil. Receba. Como a gente chama na frente, fala: receba a prosperidade. Todo mundo levanta a mão. Receba um tempo de bênção. Você vai levantar a mão. Receba um tempo difícil. Não quero não. Ninguém quer. Tem coisas que a gente não quer receber. E a gente espera que a palavra fosse o quê? Vai ser bênção. Vai ser glória. Deus vai tirar vocês dessa situação. Quando nós estávamos orando, eu vi essa pessoa chorando. Deus falou no meu coração:
essa pessoa vai perder tudo que ela investiu. E aí eu comecei a chorar. Deus falou: eu não vou reverter a situação, mas tudo isso vai trazer um ensinamento para a vida dela. Ela fez uma escolha errada. Os ganhos que ela vai ter com essa perda são outros ensinamentos espirituais que ela vai carregar para sempre. E aí o meu coração ficou partido, porque como que eu ia falar para a pessoa? Deus falou que você vai perder tudo. É difícil, né? Me lembro um caso do irmão que eu fui dar uma palavra muito dura, e a gente estava jantando e ele começou a passar mal, né? Não vou revelar nomes. Daí ele falou assim, eu falei: irmão, a palavra não é muito boa, tá? Mas nós como pastores vamos falar. E aí ele olhou para o pastor Anderson e falou: o senhor tem pressão alta, pastor? Não. Por quê? Você não está achando essa comida salgada? Não. Você não quer medir sua pressão, pastor? Daí o pastor não estava entendendo. Não, por quê? Eu estou bem. Aí o pastor caiu a ficha, né? Você que está querendo medir a pressão. Pega lá o aferidor de pressão. Então a gente faz visita pastoral e leva o aferidor de pressão também agora nas visitas. E aí o irmão começou a passar mal, a suar, assim, porque Deus falou não para o que ele queria. E aí você vai falar isso para uma ovelha que você conhece, que você vai tratar, que você vai acompanhar, do que você falar isso para uma pessoa estranha. Olha, está acontecendo isso. Não vai acontecer. Não vai. O ribeiro secou. E é triste você olhar para a pessoa e falar assim: olha, você vai perder tudo. Infelizmente, o seu negócio vai quebrar. Como que você diz isso? Como que você vai matar a esperança da pessoa? Só que a própria pessoa estava percebendo o que estava acontecendo. E sabe, a nossa dependência emocional e material nos deixa apegados a coisas que já nos abandonaram. Mas a gente não consegue sair dali. A gente não consegue se desprender daquele sentimento, daquela situação. É difícil, porque a gente sempre quer ter uma palavra de restauração, e às vezes a palavra não é de restauração, e às vezes o ribeiro seca. Então chega uma hora que nós precisamos desatar laços, porque senão eles se tornam nós nas nossas vidas. Algumas coisas foram boas por um tempo na nossa vida, mas chega uma hora de dizer adeus. Aquele trabalho acabou, aquele ciclo acabou, aquela amizade se encerrou, aquela sociedade se encerrou. Chega o momento de se despedir. Elias, o ribeiro secou. E agora? Mas tenha esperança, porque eu vou ordenar uma viúva que te sustente. Aleluia. Do lugar mais improvável é que eu vou gerar milagre na sua vida. Onde ela menos espera. Assim como quando Deus fechou essa porta na minha vida, eu fiquei sem entender, e depois que eu fui entender por que Deus fechou essa porta, e eu pude agradecer e glorificar o nome do Senhor, e entender que Ele age na hora certa, e quando Ele realizar, você vai se perguntar: será que era um sonho? Será que eu estou sonhando? Não, você realmente está vivendo o propósito de Deus. Eu pude entender que o tempo de Deus é perfeito, que chega a hora de você deixar o casulo para você poder
usufruir de um céu lindo que Deus tem para você. Chega o tempo. Então, se ele fechou o ribeiro, se ele secou o ribeiro, se ele fechou aquela porta naquele trabalho, naquele lugar, e você orou, insistiu, ficou lá pedindo, Deus, traz esse ribeiro de volta, traz isso de volta, e Deus não trouxe. Se ele fechou essa porta, é porque ele tem uma outra porta muito melhor sendo aberta ao mesmo tempo, porque Deus sempre proveu na vida de Elias. Deus é Deus de provisão e Deus é Deus de esperança. Ele não desampara os seus servos, ele não desampara os seus filhos. Então, se ele fechou essa porta, fica tranquilo, fica tranquila. Se o ribeiro secou, ele disse assim: olha, o ribeiro secou, mas não se preocupa, você vai lá para Sarepta, porque eu ordenei uma viúva que te sustente. Olha como Deus trabalha. Primeiro ele usa um corvo, um animal improvável. De repente ele usa uma viúva, que é a pessoa que mais perecia naquela época. Sabe quem vai te sustentar? Aquela pessoa que ganha meio salário mínimo, o mais pobrezinho, o mais desfavorecido. É ele que vai te sustentar. Uma viúva que perdia o marido e ficava desamparada, essa mulher vai me sustentar? Que coisa esquisita. Olha como Deus trabalha. E Deus fala assim: eu mandei ela te sustentar. Já pensou Deus mandar você sustentar alguém? Eu chegar para você e falar: ó, eu quero que você faça isso. Eu mandei, ou seja, Deus já tinha falado com ela. Às vezes a gente fala assim, tá orando por algo, né? E a pessoa às vezes, né, não quer ouvir. E aí você ora, aí a pessoa fala assim: eu sonhei com você a noite inteira. Eu fiquei pensando em você. Ficou me incomodando. E aí eu lembro quando a gente alugou aqui, passou o tempo, foi no tempo certo, né? Não veio na hora que a gente quis. A gente profetizou tudo, mas não era ainda o tempo. E aí quando veio o tempo da gente tomar posse aqui desse lugar, e aí o dono falou assim: olha, eu vou fazer exatamente como vocês quiserem. E aqui onde a Cassiane tá, tinha uma outra porta igual essa. E ele disse assim: aqui vai ser o altar, então não pode ter porta, que eu vou arrancar essa porta. Onde que vai ser o altar? Quantas tomadas você precisa, pastor? Tinha um mezanino aqui, só que ele estava muito deteriorado. E aí o nosso amigo engenheiro falou: olha, eu aconselho arrancar esse mezanino para vocês ganharem espaço. Ele tirou o mezanino, ele mudou todinho o teto, o forro, o piso, tudo. Se você ver a foto, é outro lugar. Ele fez isso para alugar. E ele falou assim: depois de 1 ano de aluguel, que eu vou conseguir tirar o dinheiro que eu investi aqui para vocês alugarem. Vou ter que receber 1 ano de aluguel do tanto que eu gastei aqui. E eu não ia colocar porcelanato aqui nesse chão, eu ia colocar um piso mais simples. Mas sobrou exatamente a quantidade que eu precisava aqui de uma obra. As lâmpadas. Ele falou: eu vou arrumar essa cozinha, vou arrumar a pia e vou fazer exatamente como vocês precisam. E aí um dia ele conversando com a gente, quando ficou pronto, ele não dormiu a noite de ansiedade. E aí ele mandou uma mensagem pra gente: vocês gostaram? E ele não é nosso amigo não, tá, gente? Não é conhecido, nada. E ele estava arrumando para alugar e não ia mudar em nada o valor do aluguel. A única coisa que ele pediu é que a gente fechasse o contrato para ele arrumar. E ele falou: vocês gostaram? Eu estou numa expectativa, eu nem dormi à noite. Pastor, nossa, eu amei, né, pastor? Eu amei, adorei, asmei. Aí ele falou assim: Deus me incomodou
falou no meu coração que era para eu fazer o melhor para vocês. Aí você vê uma pessoa que não é conhecedora da palavra. Deus falou com ele. Quando você ora, Deus fala com aquela pessoa. Deus usa alguém para te ajudar. Deus usa alguém para te abençoar. Aquilo que as pessoas de perto não fizeram por você, Ele usa um estranho. Então olha para quem está do seu lado e fala: cuidado que você pode sonhar comigo. Você vai fazer almoço para mim domingo. Você vai sonhar comigo. Eu vou ficar na sua mente. Deus falou comigo. Se Deus falou, meu irmão, se Deus mandou você pôr porcelanata aqui, quem sou eu? Quem sou eu? Ele pintou do jeito, ele pintou tudinho por fora. Ele foi fazendo. Vou fazer isso, vou tampar essas janelas aqui, eu vou fazer isso. E foi fazendo. E foi gastando. Aí ele falou: porque Deus mandou eu fazer isso. Então quando você ora, Deus trabalha. Aqui Deus falou: eu ordenei uma viúva que te sustente. A viúva vai te sustentar. Aquela pessoa ali que vai te ajudar. Uma improvável. Porque é assim que Deus trabalha. E aí quando ele chega em Sarepta, tem uma viúva. E Sarepta era uma pequena cidade fora das fronteiras de Israel. Ele não escolheu uma israelita. Tinha tantas mulheres em Israel. E por que ele escolheu aquela viúva? Porque ela tinha um coração aberto para Deus. E às vezes a gente não tem. E chegando a Sarepta, à porta da cidade, estava uma viúva apanhando gravetos. Não era lenha, eram gravetos. Lenha é para fogo alto. Gravetos é para pequeninas chamas que rapidamente se tornam brasas, porque tinha pouquíssima comida. E aí, lá em 1 Reis 17:2, Elias chega cansado da viagem, cumprimenta a mulher e pede um pouco de água e também de pão. E ela falou assim: eu não tenho comida em casa, só um punhado de farinha e um pouco de azeite. Eu só peguei 2 gravetos, vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ela estava ali catando os gravetos, sem esperança nenhuma. Que tristeza. Porque não tinha lenha suficiente para a chama, apenas 2 gravetos para ela comer e morrer. E Elias vai pedir comida para ela. E às vezes a gente está assim, a gente fica pensando: meu Deus, eu estou apanhando gravetos, eu estou numa situação tão difícil. Estou juntando os trocados, estou juntando a pouca força que eu tenho. Senhor, é tão pouco que eu tenho, eu estou me sentindo tão fraco, eu estou me sentindo tão cansado, eu estou me sentindo tão impotente diante dessa situação. Eu estou me sentindo tão entristecido com essa situação. Às vezes você se sente assim. E aí você pensa, para e pensa: Deus trouxe o profeta Elias, um homem de Deus, e esse homem vai vir aqui e vai falar assim: eu vou te dar uma comida maravilhosa, eu vou te dar a provisão que você precisa, Deus vai fazer aparecer pão, vamos multiplicar pão. Aí o profeta aparece e me pede pão, e me pede o meu pouquinho azeite. Deus pergunta: o que você tem em casa? Porque você tem a provisão. Deus já colocou dentro de você a provisão que você precisa para vencer. O recurso que você precisa para vencer, Deus já colocou dentro de você. E aí quando você acha que Deus vai te dar algo, Ele te pede uma entrega. Ele pede que você entregue. E às vezes você não sabe. Você fala: meu Deus, eu estou aqui apanhando os gravetos, sem esperança. E quantas vezes nas nossas vidas nós nos vimos assim, apanhando gravetos,
com pouquinha esperança, com pouquinha força, com um diagnóstico difícil, com um problema difícil. Eu imagino essa viúva ali pensando: meu Deus, não tenho meu marido, eu só tenho meu filho. Aí vem o profeta e pede a comida, e Deus já tinha falado com ela, porque Deus falou: eu ordenei uma viúva que te sustente. E aí às vezes a gente tá assim como ela, no restinho, fala: pastor, eu já tô só um pauzinho de bateria de força. E a gente não entende como que eu tô de pé. É porque existe a força de Deus aí dentro de você, que não te deixa parar, que não te deixa desistir. E hoje eu estava ouvindo essa canção e refletindo sobre isso. E ela fala sobre o poder da mão de Deus nas nossas vidas. E é essa mão que estava sobre essa viúva, que deu força para ela. Elias falou: dá primeiro para mim o bolo, dá primeiro para mim. Entrega primeiro para mim a sua comida, e depois o azeite e a farinha vai se multiplicar na sua vida. Mas entrega primeiro as primícias da sua refeição para mim. E ela entrega no pior momento da sua vida. E aí eu estava meditando nessa canção que fala justamente sobre isso, sobre a nossa entrega, sobre a mão de Deus. É como se a vida dela estivesse por um fio, ela chegou ao limite. Ela só tem os gravetinhos, vai preparar o alimento para ela e para o seu filho, para que eles pudessem morrer. Só que quando ela entrega, assim como quando você entrega no altar de Deus, quando você entrega o seu problema, a sua dificuldade, a sua luta, o que Deus faz? Deus multiplica na sua vida. Deus traz um milagre de abundância poderoso, algo que você não imaginava. Você disse: eu entreguei o meu pouco, eu entreguei ali no altar a minha dor, eu entreguei no altar a minha tristeza, eu entreguei no altar a minha luta, a minha dificuldade, e olha o que Deus fez. Deus multiplicou tanto o azeite daquela viúva, a farinha, que várias pessoas puderam se alimentar. E muitas vezes Deus faz isso com a gente. Primeiro você coloca o chão, o pé, depois Deus coloca o chão. Ele fala: dá um passo em direção ao que eu tenho para a sua vida. E é linda a forma como Deus trabalha. E ela vai, ela entrega. É a mesma coisa quando você vai no altar. Eu lembro que há um tempo atrás, eu e a minha família, nós estávamos passando um problema difícil, né? E aí veio eu, meu filho e meu esposo, a gente ajoelhou aqui no altar. E aí a gente fez um jejum, falamos: vamos orar e vamos falar com Deus, vamos nos consagrar, e eu tenho certeza que Deus vai trazer uma resposta. Aí nós fizemos isso. E aí no dia seguinte veio a resposta. Aí eu falei assim, a gente falou assim: olha como Deus é bom, como Deus é tremendo. Aí o Mateus falou: mãe, sabe o que é isso? Isso se chama joelho no altar. Então quando a gente fala assim, vem para o altar, porque tem um mistério aqui no altar. É o lugar onde a oferta é consagrada para Deus. É o lugar onde Deus responde com fogo. É o lugar onde você faz a entrega. Eu sempre falo para a pessoa: olha, você tem algo, um vício que você não consegue deixar, um laço que você não consegue desatar com uma pessoa, o que for, na vida do seu filho, mãe, pai, vocês são autoridade espiritual sobre o filho de vocês. Falei: vai no altar e desata. Desliga no mundo espiritual. Uma mãe falou para mim: eu estou preocupada com a minha filha, ela está num relacionamento doente. Eu falei: vem no altar, desliga no mundo espiritual, desliga na terra, será desligado no céu.
uma semana depois, a pessoa abandonou a filha dela. Ou quando a pessoa vem, eu falo assim, ó, você está no relacionamento, chega e entregue e fala, Deus, seja feita a tua vontade, não a minha, mas você precisa ter coragem de fazer essa oração, porque Deus pode tirar da sua vida e você sofrer. É no altar. E quantas vezes na igreja a gente não via nada, sabe? Deus não mostrava nada e de repente a pessoa vem no altar e um fogo, uma unção, é inexplicável. A gente precisa vir para o altar. Deus, protege os meus filhos, prezem que os seus filhos ouçam a palavra. Aqui a gente hoje não trabalha mais com escolinha, a gente tem o culto das crianças. Mas se seu filho ficar o culto inteiro distraído, ele não está absorvendo nada da palavra. Eu sei que é difícil às vezes para a criança sentar e prestar atenção, mas o meu filho Mateus, desde que ele nasceu, nos cultos, ele fica sentado ouvindo a palavra. Por mais que ele ficasse inquieto, por mais que ele quisesse levantar, vai ouvir a palavra, porque a palavra que liberta. Jesus diz, vinde a mim as criancinhas, não deixe as crianças distraídas com outra coisa na igreja. Por mais que a palavra às vezes seja, sabe, nossa, que palavra assim, a criança vai ficar entediada, não importa, ela vai chorar, ela vai gritar, traz para a igreja. Mas não adianta trazer para a igreja e a criança ficar distraída com outras coisas. Não adianta, ela não está absorvendo nada. Eu trazia meu filho para a igreja, mas meu filho estava dormindo o culto inteiro, meu filho estava vendo outras coisas. Ou ele estava numa escolinha só no entretenimento. Ele não vai saber nada da palavra. E quando ele crescer, for adolescente, ele não vai querer te acompanhar. Então as crianças aqui da igreja, elas que são dessa geração do Mateus, desde bebezinhas, elas são acostumadas a ouvir a palavra. E a gente precisa fazer isso com os nossos filhos. Precisa. É o culto infantil? Traga o seu filho, faça questão de trazer seu filho para ele orar. Porque muitas vezes os pais não estão perto, eles se soltam, eles falam as coisas para a gente. E aí que quando você vem no altar, Deus te revela, Deus te mostra o que Ele precisa mostrar. Então faça isso com seus filhos. Converse mesmo, sabe? Cuide para ele, fala assim, olha, você vai ter que prestar atenção na palavra e acabou. Ora. Já tive tantos irmãos que às vezes vêm de igreja de fora e falam, meu filho não para. Fala, mas aqui ele vai parar. Dá uns 4 cultos que daqui a pouco ele vai parar. Daqui a pouco ele vai começar a ouvir a palavra. O Mateus de bebezinho, quando ele começou a aprender a escrever, um dia eu cheguei e tinha uma cartinha. Eu falei, o que é isso? Estava escrito, esboço. O que é isso, filho? O esboço da pregação. E aí tinha as palavras-chave do que nós pregamos. Igual hoje eu falei sobre viúva, estava escrito lá, viúva, gravetos, fé. Já vi várias vezes o pastor fazer o apelo para vir no altar, o Mateus vinha no altar chorar aqui, pequenininho. Já vi criança ficar aqui na frente tremendo, porque Deus fala com as crianças. Deus quer usar as crianças, porque o mundo vai metralhar seus filhos com coisas aleatórias, ele vai distrair os seus filhos. Você precisa trazer a palavra para o seu filho, chegar e orar com ele, ó, nós vamos ler a Bíblia, agora eu vou te ensinar sobre Jesus, sobre Deus. Precisa, para que os seus filhos tenham intimidade com você, para que você não sofra por não ter aproveitado, porque dos 7 aos 12 anos é a maior janela de aprendizado dos seus filhos. Então, dos 7 aos 12 é a hora que ele vai absorver valores. E aí, se você privá-lo de ouvir, de aprender, você não vai ensinar, mas o mundo vai ensinar outras coisas para ele. E aí você vai falar, não estou reconhecendo meu filho, sempre levei para a igreja, mas você chegou do culto e falou, filho, filha, o que o pastor pregou? Eu não sei. Eu falava, às vezes, vocês lembram da Narinha, como ela glorificava a Deus? Eu falava, Tailine, deixa a Nara aqui na frente. Não deixa a Nara se distrair, que Deus tem um chamado na vida dessa menina. E todo culto
ela dava glória a Deus, todo culto ela vinha com uma palavra. Ela falava assim: mãe, a pastora falou que Deus está em silêncio, sabe por quê? Porque Deus está trabalhando. E quando chamava aqui no altar, você escutava a Nara orando alto, a Nara dançando. E ela chegou lá em Macaé, ela está numa escola cristã, a professora chamou a Tailine e falou: Tailine, essa menina ela é diferente, que ela já chega, ela é muito espiritual, ela está cantando aqui, eu quero que ela faça o solo do louvor, porque ela é muito afinada. Falou: não, ela é assim na igreja. Falou: não, eu recebo crianças de igreja aqui, mas a Nara, ela é diferente. Ela tem uma unção diferente, essa menina. E ela, onde ela vai, ela falou assim: cara, isso eu não acredito, eu estou aqui no culto, a Nara já está se apresentando aqui no teatro. Falei: a Nara é terrível. Mas porque é lindo quando você escuta ela orando, é tão lindo você ver as crianças orando. Então não prive seus filhos disso. Fala: ó, você vai orar aqui comigo, senta aqui. Jesus tem um mistério na vida das crianças. É lindo. Você vê meu filho tocando com 8 anos de idade, bateria. Deus capacitou ele, porque ele fez um voto com Deus. Onde que ele aprendeu isso? Ninguém mandou ele fazer, mas porque ele estava sentado ouvindo a palavra. Deus quer mexer com as crianças, porque o mundo está tentando destruí-las. O mundo está tentando normalizar a promiscuidade. E se seus filhos não tiverem injeção da palavra, eles vão se perder na adolescência. Eu falo: traga suas crianças para a igreja. Não trouxe no culto de novo, não trouxe para o culto porque não quer vir. Então se seu filho não quer ir na escola, você não leva também? Então se seu filho não quer comer, você não leva também? Se você não trouxer ele pequeno, você acha que quando ele tiver adolescente ele vai vir? Não vai. Você tem que orar para que o seu filho venha e tenha experiências com Jesus na casa de Deus. Fala: eu quero que meu filho seja tomado assim como Samuel foi entregue, pequenininho, no templo. Ana teve Samuel e não ficou para ela não, ela entregou para o sacerdote. Vai lá, quando ele desmamar, naquela época desmamava com 2 aninhos e meio. Imagina que visão. Ana chegando com Pitiquinho, 2 aninhos, desmamou. É seu, Senhor. Samuel foi com 2 aninhos para o templo, morar no templo, ser consagrado sacerdote do Senhor. Então você tem que orar para o seu filho ter experiências com Deus. É isso que eu sempre peço na vida do Mateus. Quando eu vou orar com ele, eu falo: Deus, visita o meu filho, que ele sinta. Aí às vezes ele fala: mãe, eu tive essa visão. Eu: glória a Deus, meu filho. Muitas vezes Deus usou ele para me levantar com uma palavra, mas porque ele está aprendendo, porque ele está absorvendo. E você tem que fazer isso pelos seus filhos. A minha filha é adolescente, não quer vir na igreja. Meu filho também já é adulto, não quer vir na igreja. Faz culto na sua casa. É seu aniversário? Fala: filho, o meu presente de aniversário é você ir no culto comigo. O meu presente de aniversário é a gente fazer um culto aqui em casa. Eu quero te pedir isso. Aí quando você partir e seu filho passar por uma tempestade, ele vai lembrar da mãe e do pai de fé que ele teve. Ele vai lembrar do dia que ele veio para a igreja empurrado porque você pediu. Porque todos os dias eu agradeço a Deus pela minha mãe ter me arrastado para a igreja. Porque isso é essencial para que a gente se firme. E dou graças a Deus porque a minha mãe, ela não orava só na igreja. Uma vez na semana tinha encontro de oração na minha casa, leitura da palavra. E ali a gente ganhava almas para Jesus. O evangelho não era só dentro da igreja, sempre teve oração na minha casa, sempre. Toda vez que você chegava lá, minha mãe falava: vamos orar? Vamos orar? Você já sabia que ela queria orar. Então é o exemplo que vai arrastar seus filhos para Jesus. Então pense nisso, pense nisso. Eu sei que quando é muito bebezinho é difícil, eles são muito bebezinhos, não têm entendimento. Mas quando crescer, vocês já devem ter observado o Felipe. O Felipe, quando ele começou a andar, a primeira coisa que ele fez foi subir na bateria e ficar aqui tocando. Toda vez que ele vem aqui, ele quer ficar aqui do meu lado. Eu falei: deixa o Felipe, porque o Felipe vai ser usado por Deus. E ele fica correndo aqui, ele quer ficar aqui no altar, toda vez que ele vem no culto. Eu falei: já ele vai estar tocando, já.
Ele vai ser, o instrumento vai ser maior que ele, mas ele tem chamado. Então, a gente não pode pensar, ele é pequenininho ainda, mas ele vai crescer. Quando ele começar a crescer e tem entendimento, e se ele tem entendimento, você tem que ensinar para ele. Então, quando Elias ora, ele fala assim, ela entrega, Deus multiplica o azeite, Deus multiplica a farinha, Deus multiplica tudo com o que você tem em casa. Ah, eu só tenho esse cursinho, eu só tenho isso para começar esse negócio, eu só tenho esse salário, não importa. Você já tem o suficiente para Deus usar. E aí, o que acontece? Elias ora, essa passagem é muito conhecida, pedindo a chuva sobre a terra. Aí aquela passagem que ele ora 6 vezes e não vê nenhum sinal no céu. Na 7ª vez que ele ora, ele vê uma nuvem, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí ele disse assim, eu tenho certeza que vai chover. E aí, quando ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, para Elias foi suficiente. Ele falou, eu tenho certeza que vai chover. E Elias, ele é abusado. Era só uma pequena nuvem, tá, gente? Não estava feio o tempo igual estava hoje. Aí, Elias fala assim, Geazi, manda um recadinho para Acabe, o rei Acabe. Fala para ele assim, 1 Reis 18:44. Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Porque eu te encontro em Jezreel. Olha só. Não tinha chuva, tá, gente? Era só uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias é abusado. Ele vai e manda um recado para o rei Acabe, o rei que perseguia ele. Falou assim, agora eu orei, eu falei que não ia chover, não choveu. Agora eu estou orando e falei que vai chover, e vai chover. Ele tinha certeza, ele fala assim, ô Acabe, quero te dar um recadinho, hein? Pega seu carro, aparelha ele e, corre, porque ele vai atolar na chuva. Vai chover muito. E eu vou chegar antes de você em Jezreel, a pé. Não sei se você corre, se você é corredor, atleta, né? Se você consegue correr mais do que o pastor Anderson no volante a pé. Você imagina, você vê uma pessoa correndo assim? Eu lembro uma vez, o meu irmão, eu tenho um irmão por parte de pai, e aí ele começou a paquerar, ele ficou muito empolgado com a moça. E ela morava muito longe, tipo assim, a nossa casa perto do aeroporto, a moça morava lá nos altos da Afonso Pena. E ele não tinha carro para ir, ele falou, mano, empresta a sua bike. Eu falei, tá bom, pode ir. E quando o ser humano quer, é fantástico, né? Não tem chuva, não tem tempo ruim. Eu falei, cuidado com a minha bike, hein? Você vai de bike daqui até os altos da Afonso Pena? Isso que é paixão, hein? Tá louco? Vou. Gente, ele foi tão rápido, que ele ultrapassou uma caminhonete. Aí o cara da caminhonete olhou assim, né? Onde vai esse foguete? Porque ele foi igual um foguete para encontrar a menina, né? Falou, não posso chegar muito tarde. Ele foi voando na minha bicicleta. E ele ultrapassou o cara da caminhonete. Estou pensando em Elias aqui, ultrapassando a carruagem de Acabe. Eram os melhores carros da época, tá? O melhor carro da época. Imagina um carro bom hoje, era a carruagem que Acabe tinha. Aí meu irmão ultrapassa a caminhonete. E quando ele ultrapassa, lá nos altos da Afonso Pena, tem aqueles canteiros para você fazer o retorno. E é uma descida. Quando ele foi virar, ele foi derrapando. Foi derrapando. Ele se arrebentou todo, ele acabou com a minha bicicleta. Aí o cara da caminhonete olhou assim e falou, ô meu amigo, você estava muito rápido, você me ultrapassou. Você quer ajuda? Sim, todo ralado, todo estrupiado. Pegou minha bicicleta, que virou um bagaço, botou na traseira da caminhonete.
Aí ele vai lá, igual o cachorro que caiu da mudança. Mas chegou na casa da menina, todo ralado, todo arrebentado, acabou com a minha bicicleta, mas chegou, que ultrapassou a caminhonete. Por que eu estou falando isso? Porque a fé, quando você tem algo firme dentro de você, um propósito, Deus te faz voar lá na frente. É impressionante. Ele falou: Acabe, são 27 quilômetros, tá? 27 quilômetros de distância. Ele falou: prepara o seu carrinho, porque vai chover e você vai atolar, e eu vou chegar antes de você. Olha como ele é ousado. Olha a fé que Elias tem. Tinha certeza que ia chover e que ele ia chegar antes. E aí você às vezes está triste, porque você fica se comparando às outras pessoas. Não desanime se comparando às outras pessoas, pensando nos recursos que as outras pessoas têm e você, como filho de Deus, não tem. Porque a comparação nos adoece. Entenda, Deus tem um caminho diferente para você. Quando você coloca os olhos no Pai, deixa a promessa sobre a sua vida, falar mais alto, Ele vai te levar mais longe, amém? Ele é poderoso. Elias disse: Acabe, vai chover, vai de carruagem, mas mesmo você indo de carruagem, eu vou chegar na sua frente. Olha que bênção. Eu vou correndo, eu vou a pé, mas eu vou chegar primeiro, porque eu ando no sobrenatural de Deus, eu ando por fé, eu ando na presença de Deus. Deus me faz chegar mais longe. Você vai de carruagem, você vai atolar no barro, porque o pecado te atola, a desobediência te atola, o engano te atola, mas quem anda na presença de Deus, chega mais rápido, chega mais longe. Aleluia. Não se atola no pecado, não se atola no medo, na dúvida. Corre mais rápido que as carruagens. 27 quilômetros, ele voa nas asas do Espírito. É isso que Deus faz com a gente, aleluia. Você vê um irmão, um crente correndo. Fala: o que você está correndo, irmão, da polícia? Não vai ter bolo no culto. Aí ele corre para ele não ficar sem salgadinho. Mas ele corre. O poder de Deus, 2 Reis 18:46 diz que o poder de Deus veio sobre Elias. Elias falou: vou chegar primeiro que você. E ele aperta o cinto, ele cinge os lombos. Os cavalos de Acabe eram os mais velozes de Israel. A sua carruagem era uma das melhores de Israel. Porém, a unção que Elias tinha, Acabe não tinha. Cavalo nenhum tinha. Salmo 20, versículo 7 diz: Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Nós faremos menção do Senhor, amém? É do Senhor que vem a sua provisão, aleluia, a sua esperança. Imagine aquele homem vendo meu irmão ultrapassar a caminhonete de bicicleta. Foi Acabe na carruagem vendo Elias ultrapassar ele, correndo. Imagine a cara de Acabe vendo Elias correndo mais rápido que o carro. Deus deseja entregar para você aquilo que sozinho você não conseguiria. Para você dizer: foi no sobrenatural mesmo. A fila do concurso andou. O milagre chegou mais rápido. Por quê? Porque eu estou orando, eu estou buscando. Deus me capacita. Deus vai te dar uma colheita dobrada. O pastor falou aqui domingo sobre Amós, que fala de uma dupla colheita, que o que ara vai alcançar o que colhe. Como assim? Eu ainda estou plantando e já estou colhendo? Sim, é uma dupla colheita que Deus vai derramar sobre a vida do seu povo. Aquilo que era fisicamente impossível, plantar e colher ao mesmo tempo, mas
Deus quer trazer uma dupla colheita na vida do seu povo. Você não tem carruagem, você não tem cavalo, mas você tem tudo o que você precisa para vencer. Deus já depositou em você, aleluia. E se você só tem 2 gravetinhos, se você só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, traga aqui no altar de Deus, traga diante de Deus, porque Deus vai multiplicar na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traga diante de Deus, porque você vai correr mais rápido. Não se compare a ninguém. A maneira de Deus trabalhar com você é única. Então hoje, você que pode, se coloque em pé. Nós vamos fazer uma unção aqui, um propósito que nós fizemos sobre a vida financeira, sobre a vida, sobre a saúde, e vai ser aqui no altar de Deus, amém, pastor? E aí aqui no altar, Deus vai derramar algo poderoso sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? E você, aqui no altar, a gente vai ungir cada um de vocês. Nós vamos cantar um louvor de adoração. E eu quero que vocês cantem com todas as forças, que vocês louvem, porque a adoração, a intimidade gera milagre nas nossas vidas. Quando você se aproxima de Deus, de forma que você desliga totalmente da terra e seu coração se conecta com Deus, as portas do céu se abrem sobre você. Então, eu vou pedir para vocês virem aqui na frente. Eu me lembro de uma vez de ter feito essa oração e Deus trouxe ao meu coração. Então, eu quero que fique aqui do lado direito as pessoas que estão com problema financeiro, problema profissional, está infeliz no trabalho, está passando uma escassez, está passando uma luta na vida profissional ou na família. E do lado esquerdo eu quero que fique aqueles que estão com problema de saúde, seja ela física, emocional, tristeza, angústia, seja o que for. Vocês vão ficar do lado esquerdo. Ou se você vai interceder por alguém, também fique do lado esquerdo. Então aqui do lado direito pode vir todos que estão com problemas financeiros, problemas na família, de relacionamentos. E aqui desse lado, pessoas que estão doentes, física ou emocional, ou vão interceder por alguém, amém? E vocês que vierem, vocês fiquem aqui na frente, próximo ao altar. E cada um de vocês vai ser ungido nessa noite, amém? Nós estamos nesse jejum, nesse propósito pela vida de cada um de vocês, amém? Então você pode escolher o lado que você vai ficar. Fala, pastor, é tudo. Mas aí você tem que escolher qual que é o maior leão hoje na sua vida. Fiquem todos. Igual falar assim, quem tá ruim aqui, sobe todo mundo. Aí não cabe todo mundo no altar. Mas em nome de Jesus, você vai focar no leão principal. O leão, qual que é o principal leão hoje? Porque o direcionamento de Deus é que a gente derramasse uma unção sobre a vida de vocês nesta noite, em nome de Jesus, amém? Então você vai se conectar totalmente com Deus e vai ser ungido pelo Senhor. E Deus vai te dar uma revelação. Deus vai abrir os seus olhos espirituais nesta noite. Algo poderoso do céu será derramado sobre a sua vida. Digam todos juntos assim, ó. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui.
coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes, diga, só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo. Diga pra ele, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Mateus, vem pra bateria. Só tu és. Diga bem forte, só tu és. Só tu és santo. Oh Deus, só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Levante a mão pro alto e diga: uma coisa deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Diga uma coisa, deixa eu ficar uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, e é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui na casa do Senhor, nos braços do Pai, não há outro lugar melhor. E é aqui, Senhor. Diga só tu és. Só tu és santo. Continua a igreja cantando. Diga só tu és. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus, só tu és santo.
Só tu és santo. O que você tem é suficiente para Deus fazer milagres. E a visão que Deus me deu é que nós ajoelhássemos aqui no altar. Se você, por condições físicas de saúde, não tem condições de ajoelhar, não precisa. Mas se você puder, você vai ajoelhar e depois eu vou ajudar você a se levantar. E a gente vai você entregar aqui no altar de Deus todo o peso da sua alma, essa enfermidade, essa escassez, esse problema financeiro, essa causa na justiça. Eu não sei o que é, mas você vai entregar e nós como igreja vamos adorar com o que temos. Você tem a voz, você tem o seu fôlego, então você vai adorar com toda a sua alma, entregando a Jesus. E enquanto você adora, Jeová Rafa está passando aqui. O Deus que cura está passando aqui. O Deus da provisão e da esperança está passando aqui, enchendo a sua alma de esperança, enchendo o seu coração de vida. Aleluia, aleluia, xerebalaias. Diga assim comigo: só tu és santo. Diga, igreja, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Ele está aqui nessa noite. Só tu és santo. Ele está curando. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar, Jesus, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Agora eu quero que você pense. Talvez você tenha um filho que está afastado de Jesus, que não quer saber do Senhor. Uma pessoa que você está orando por ela, coloca ela aqui no altar. Coloca ela aqui no altar. Esse vício que você não consegue deixar, esse pecado que está te embaraçando. Coloca aqui no altar o seu medo. Coloca no altar de Deus. E louve como Paulo e Silas. As prisões vão cair. Agora só as vozes da igreja vão dizer com toda a força da sua alma o que Jeová Rafa está passando aqui. Eu vejo um médico passando aqui, um médico da alma. Eu vejo o anjo da provisão aqui, entregando provisões. E você vai louvar, agradecer e entregar. Você tem dito: Senhor, eu não aguento mais. Eu estou aqui com meus 2 gravetinhos. Fica firme. Suas vozes da igreja vão dizer: só tu és santo. Diga bem forte: só tu és santo.
Ele tem que cair por terra. Começa a adorar e diga mais uma vez: só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro. Não há outro, diga. Não há outro. Jesus, só tu és santo. Diga pra ele, ele é santo, 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 santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Senhor, o tu, médico dos não há médicos, o outro Senhor dos como senhores. Só em nós Jesus. digam, só tu és Santo. santo. Só as vozes agora digam, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro Mais uma vez, vocês e os anjos, só como tu tu és. és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Pare todos os sons, só as vozes agora digam, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Diga aleluia! Glória a Deus! Santo é o teu nome, Senhor! Aleluia, 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 aleluia! Aleluia, glória a Deus! O dos médicos está aqui, amém? O Senhor dos senhores está aqui. Então, quando você der um glória a Deus agora no culto, você vai fazer igual o Carlão. Você vai falar glória a Deus, como alguém que já recebeu. Você vai ser igual a Elias, não está chovendo ainda, você vai dizer: prepara o seu carro, porque eu vou chegar antes de você. Prepara o seu carro, porque vai chover, porque eu